Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Vani e sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do nosso canal Geekverso. E pessoal, antes de começar aqui o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está assistindo aqui, como esse é o primeiro vídeo do canal, por favor, já vai curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse. E galera, como esse é o primeiro vídeo, vou dizer aqui ao que veio o canal. O canal vai ser dedicado à cultura pop, ou seja, filmes, séries, animes, quadrinhos de vez em quando. Eu não sou um grande leitor assíduo de quadrinhos, mas quem sabe eu não posso trazer algum conteúdo aqui para vocês relacionados a isso. E também sobre games. Sim, vão ter games no canal, mas será um conteúdo posterior, assim que tudo começar aqui a engrenar, eu vou trazer videogames aqui pro canal também, porque é um conteúdo que eu gosto, muito provavelmente quem gosta de cultura pop também gosta de jogos, não é mesmo? Então é uma coisa que eu vou estar trazendo aqui, mas antes de tudo isso é bom a gente começar começo aqui, que vamos começar a tratar aqui, que é da maior franquia de todo o cinema, a franquia mais lucrativa de todo o cinema, que eu estou falando que é Star Wars. E muito bem pessoal, antes de começar a falar aqui de Star Wars, eu não vou me ater, eu não vou ficar falando de coisas como, por exemplo, 7 fatos sobre Luke Skywalker, 10 fatos sobre a Leia. Não, vamos começar de Star Wars do começo e falando dos grandes vilões de Star Wars, os Sith, que muito provavelmente a Disney transformou em pó com esses filmes novos, não é mesmo? Mas não estamos aqui para ater nesse filme novo, vamos falar dos Sith no Legends. Sim, o Legends, que é aquilo que presta de Star Wars, porque aquilo é o que realmente é legal, não essas porcarias recentes que a Disney vem fazendo. Eu vou falar isso em outro vídeo, o que eu acho dos filmes de Star Wars novos da Disney. Mas enfim, hoje vamos nos ater ao Sith do Legends. Caso vocês não saibam do que eu estou falando, eu vou me ater aqui como os Sith surgiram. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vou falar tudo assim que o caminhão passar. Eu vou falar tudo o que eu sei sobre o Sith, o que eu estudei. Isso é baseado em alguns livros que existem de Star Wars, tá? Como por exemplo o livro do Sith, que conta bastante coisa sobre a história do Sith. Eu infelizmente não tenho ele em capa física, não tenho ele físico. Eu só tenho ele em PDF, mas acho que é uma coisa que vale muito a pena vocês que podem comprar, adquirir esse livro, porque é uma coisa muito legal, tem muita informação sobre esses grandes vilões de Star Wars. Então vamos começar aqui a falar sobre eles. A paz é uma mentira, só existe apenas as suas paixões. Através delas eu ganho força, através da força eu ganho poder, através do poder eu ganho vitória, através das vitórias as minhas correntes são quebradas, a força irá me libertar. Lema do Sith. Para vocês sentirem como os Sith são muito incríveis, eles são muito legais mesmo, tem muita coisa sobre os Sith que vocês não sabem. E agora vamos começar aqui a falar da primeira coisa que talvez exploda a cabeça de vocês. Os Sith são uma espécie alienígena. Muito bem, agora que eu já falei isso, que provavelmente vocês deram uma explodida na cabeça de vocês, vamos nos ater como o Sith surgiu. Os Sith são pessoas, são uma raça de guerreiros provenientes do planeta Korriban, que mais pra frente é chamado de Morabad. Eu tenho uma teoria do porquê a mudança de nomes, tá? Tirando a parte técnica e tudo mais, que foi colocada no Star Wars A Guerra dos Clones, que também é muito bom que vocês assistam, porque tem muita coisa legal lá. Ali tá a essência de Star Wars. Mas enfim, vamos tratar agora dos Sith. Os Sith eram uma raça do planeta Korriban, que eram basicamente uma raça de guerreiros.
Literalmente, como eu disse aqui, eles eram uma raça de guerreiros extremamente agressivos e muito fortes na força. Era muito raro não nascer um Sith que não tivesse afinidade com a força. Todos Sith puro sangue, como eles eram chamados, depois eu vou fazer a nomenclatura certinho, eram usuários da força. A maioria, quem não nascesse como um usuário da força, era visto como fraco nessa cultura toda, de tão forte que eles eram na força. Porém, Korriban, ou Morabad, dependendo do que você cresceu acostumando a falar, era um planeta muito ligado ao lado sombrio da força. Basicamente todo o planeta em geral era um lugar onde tinha muita energia do lado sombrio. E isso era algo que propiciava os Sith a serem muito agressivos, muito fortes, muito brutos. O que fazia com que eles nunca se desenvolvessem como espécie e sempre ficassem numa espécie de tribalismo, por dizer assim, porque eles sempre estavam guerreando uns contra os outros, eles nunca estavam em paz uns com os outros. E isso propiciou a eles nunca evoluírem como uma espécie, porém, eles sim tinham uma determinada tecnologia com o uso da força, que, por assim dizer, tinham muitas armas Sith que são incríveis, como por exemplo uma espada Sith, ela é tão afiada e tão resistente que um sabre de luz não corta ela. Olha só o nível da coisa. Mas enfim, eu vou me ater aos artefatos Sith em outro vídeo, que existe muita coisa mesmo. Mas aqui vamos ater ao que realmente aconteceu para os Sith se tornarem os grandes vilões de Star Wars. O primeiro fato que transformou os Sith em vilões foi um acontecimento muito importante, que foi a chegada de uma espécie alienígena também chamada Hakata. Os Hakata eram provenientes de um planeta chamado Hakata Prime, que fica nas regiões desconhecidas de Star Wars, que é uma região da galáxia que não foi explorada por diversos motivos, mas eles vieram daquela região e eles tinham uma coisa chamada o Império Infinito. O que é o Império Infinito? Era um império que almejava conquistar não só a galáxia, mas muito mais além. É uma filosofia muito grande para se tratar num vídeo só, e eu vou fazer um vídeo só sobre os Hakata também, que é sim uma coisa muito legal de se explorar em Star Wars. Mas enfim, esses Hakatas, eles acabaram chegando no planeta Sith. Detalhe, os Hakata também eram uma raça de usuários do lado sombrio da força. Muitas das tecnologias deles era do lado sombrio, como por exemplo a Forja Estelar que aparece no jogo Star Wars Knights of the Old Republic 1. É uma coisa assim que é extraordinária, uma tecnologia que usa do lado sombrio e que, diferentemente dos Sith, eles conseguiram se desenvolver e conseguiram ter um império muito vasto. Eles acabaram chegando no planeta Korriban e basicamente eles começaram a, não a dominar, porque os Hakata eles tinham uma ideia de que quando eles chegavam no planeta, alguns casos, quando a raça se mostrava muito forte, eles chegavam como amigos dessa espécie. Conversavam, mandavam aquele papinho de não, vamos compartilhar aqui nossa tecnologia com vocês, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ser amiguinhos. Mas só que depois de um tempo, quando as coisas começavam a engrenar, eles escravizavam a espécie. Só que isso não chegou a acontecer com os Sith por conta de alguns acontecimentos do Império Hakata que acabou culminando na extinção desse império. Mas vamos nos ater agora aos Sith. Quando os Hakata se encontraram com os Sith, eles de fato compartilharam muita coisa, muito conhecimento, o que propiciou os Sith a evoluírem-se, na verdade. Eles se tornaram muito avançados em pouquíssimo tempo, começaram a ganhar conquistas planetárias, eles conquistaram o planeta, começaram a fazer o Império Sith. Mas, de tudo isso, de todo esse grandioso império que surgiu dos Hakata, cujo as grandes conquistas reverberaram até mesmo na Ordem Jedi, como por exemplo, os Hakata foram que inventaram os holocrons, e eles deram essa tecnologia aos Sith, ou seja, os Sith foram as segundas pessoas a terem os holocrons, a criarem os holocrons, que é basicamente uma biblioteca infindável de conhecimento da força. Os primeiros a terem isso foram os Sith, olha só, e isso reverberou muito tempo depois na Ordem Jedi, e vai ficar para outro vídeo também para falar, né? Porque é muito amplo mesmo. Mas basicamente
todo esse conhecimento que aconteceu na Ordem Sith, na existência dos Sith, propiciaram ele a ter um império que cresceu até relativamente bem, eles se desenvolveram, tiveram muitas tecnologias, porém existe um ponto em que nunca os Siths conseguiram dominar, que é a própria raiva interna poderosa deles. Eles eram muito raivosos, muito arrogantes, eles tinham muito ódio um do outro. Ou seja, o que aconteceu? Esse império cresceu muito rápido, mas depois de um tempo, de alguns anos, esse império simplesmente começou a ruir e eles quase voltaram a estaca zero, para vocês terem noção do quanto essa natureza volátil dos Sith acaba culminando sempre em eles serem derrotados por forças internas e externas também. Muito bem, pessoal, agora que a gente já explicou um pouquinho dos Siths puro sangue, vamos para o outro lado da galáxia. Vamos sair da orla exterior para ir para a orla central da galáxia, em um planeta chamado Typhon, que é onde no Legend surgiram os Jedi. Vamos nos ater agora aos Jedi, onde eles entram na história para que os Sith acabem surgindo. Nesse mesmo período todo, que se passa 10 mil anos antes da Batalha de Yavin Vista, lá no episódio 4, os Jedi estavam começando a entender a questão de toda a força, o que era a força, o que é essa energia cósmica que está em todos os lugares e que nós podemos usar para fazer coisas incríveis, como por exemplo levitar objetos, curar as pessoas de alguns tipos de enfermidades, entre outras coisas. Os Jedi acabaram surgindo disso, dessa evolução natural de descobrir sobre a força, de se conectar sobre a força, de entender até onde vai essa amplitude desse poder misterioso. E de tudo isso, né, esses anos todos sendo desenvolvidos, eles acabaram desenvolvendo um tipo de raciocínio muito diferente do Sith. Enquanto os Sith tinham muito a emoção, os Jedi eram daquela teoria, e isso é visto em todos os filmes de Star Wars que aparece o Jedi, que é: não use seus sentimentos, não use suas paixões, não use nada. Use apenas a razão e a serenidade para usar a força. E por muito tempo essa filosofia foi se desenvolvendo até que existia um grupo da Ordem Jedi que acabou descobrindo outra faceta da força, que é a faceta dos sentimentos, que é diferente das paixões. O que é uma paixão? É algo extremamente efêmero, rápido, que surge e já some. Como por exemplo, a raiva não é um sentimento, você não está sempre 100% com raiva, você não pode ter raiva absoluta durante toda a sua vida, porque sua mente não é condicionada a isso. Mesmo que você pense que às vezes você está com uma raiva eterna, na verdade você não está. Isso é uma coisa muito interessante sobre a questão toda, né? Sentimentos são coisas duradouras, que duram bastante. E os Jedi acabaram tendo um primeiro contato com esse tipo de uso da força através dos sentimentos. Porém, os Jedi que eram contra o uso de sentimentalismo na força acabaram criando um pouco de atrito, e esses sentimentos todos que esse grupo de Jedi acabou usando, acabou que eles começaram a descobrir mais sobre o lado sombrio e ir mais para o lado sombrio, o que os tornou mais fortes. Sim, se tornaram muito mais fortes, muito mais poderosos do que um Jedi convencional. Porém, eles acabaram sendo muito raivosos, tendo muita raiva dentro de si, muito ódio, muita mágoa, carregando sentimentos ruins de inveja e usando isso contra os outros do seu bando, né, dos Jedi. E isso acabou entrando em um tremendo conflito. A Ordem Jedi acabou se dividindo literalmente em duas, na verdade em três, se você considerar um grupo ali mais específico, porque são Jedi cinza, mas no meio desse conflito eles acabaram sumindo, acabaram ou indo para um lado ou indo para o outro, ou até mesmo sendo exterminados por ambos os grupos. Mas acabou que os Jedi sombrios, como eles foram chamados, esse grupo de Jedi que usou o lado sombrio, eles acabaram, mesmo sendo muito fortes,
muito poderosos na força, eles acabaram por se autodestruírem, porque eles eram muito voláteis, era muito fácil você destruir uma pessoa, que você pode simplesmente criar um conflito pequeno e isso vai acabar gerando uma grande guerra interna. E acabou que os Jedi originais, acabaram expulsando os Jedi sombrios. Falaram assim, ó, pega essa nave aqui, vai para onde você quiser, não me interessa, vai para Utaqueariu, não me interessa onde você vai, mas vai o mais longe possível daqui, vaza, some. E acabou que esses Jedi, dentro dessa nave, eles acabaram vagando pela galáxia por muito tempo, guardando muita raiva, muito ódio mesmo dos Jedi originais, porque acabou que, como eles perderam, né, e ainda teve o agravante de que Jedi não mata, sempre dá segunda chance, acabou que esse ódio, essa humilhação foi carregado por esse Jedi sombrio, até que eles chegaram no planeta Korriban. Chegando lá, eles encontraram aquele mesmo planeta que os Hakata encontraram, todo mundo guerreando, um monte de tribos, não sei o que, mas com um diferencial. Quando eles chegaram lá, os Sith também os recepcionaram muito bem, mas os Jedi sombrios viram que ali, aquele planeta tinha muitos seres com poder do lado sombrio fluindo fortemente nas veias. E é aí que começou a coisa. Eles viram uma oportunidade de ensinar sobre o lado sombrio naquele planeta que emanava essa energia. E então, o que aconteceu foi uma coisa muito interessante. Os Jedi acabaram falando assim, deixa a gente ficar aqui, que nós vamos ensinar vocês a utilizar esses poderes de uma maneira ainda melhor. E acabou que durante várias gerações, os Jedi sombrios acabaram ensinando para os Sith como utilizar esse poder do lado sombrio, essa energia toda da força, e acabou que isso foi acumulando as duas espécies a se entrelaçarem de várias formas, e os Jedi sombrios se tornaram os senhores do planeta Sith, ou seja, os lords do planeta Sith. E acabou que essa denominação foi sempre carregando para frente, foi sempre indo mais à frente, sempre evoluindo, nunca ficando parada numa coisa só, tipo, eles são os lords do planeta Sith, e carregando esse título. Eles abandonaram o título de Jedi, para eles acabou, agora o objetivo desses Jedi sombrios era destruir a Ordem Jedi, e eles acabaram que, por essa influência, eles acabaram se tornando os Sith. Como eu disse, eles se entrelaçaram de várias formas, e uma delas foi reproduzindo ambas as espécies, e gerando uma segunda espécie híbrida de Sith, que era muito mais forte na força do que os Sith originais, para vocês terem noção. E isso foi gerando até que o Império Sith pudesse voltar, pudesse retomar aquela tecnologia, porque esses Jedi sombrios eram muito mais focados, por assim dizer. E os Sith que nasceram dessa mistura, dessa miscigenação, também eram mais focados, não eram tão violentos assim, e acabou que isso propiciou o ressurgimento do Império Sith sob o comando desses Jedi caídos. E basicamente isso gerou muitos conflitos, coisa que não dá pra gente falar tudo aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, mas existe muita coisa, e caso você goste desse tema, fique atento, porque eu posso trazer mais conteúdo aqui. Caso vocês derem muitas curtidas, compartilhar esse vídeo ao máximo e se inscrever aqui no canal para ajudar a gente nesse trabalho, porque é um vídeo assim que eu tive que estudar bastante para ter uma base para falar para vocês. Existe muito mais coisa do Sith que eu posso trazer aqui para vocês. Então, se vocês gostarem, por favor, não se esqueçam de deixar o seu like aqui, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado aqui desse primeiro vídeo do canal. Eu sei que ele foi um vídeo até bem curto, por assim dizer, dentre vários assuntos que eu poderia estar trazendo aqui de Star Wars. Existem muitas coisas mesmo que eu posso falar do universo expandido, mas como primeiro vídeo vamos nos ater principalmente a como os Sith surgiram. E depois eu até acho que vou fazer um vídeo, caso vocês gostem desse aqui, sobre o que eu entendo de toda essa filosofia Sith que eu falei aqui logo no começo, tá bom? Então eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, por favor, não se esqueçam
esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito aqui no nosso trabalho aqui no YouTube. Esse é o primeiro vídeo do canal, então eu estou realmente um tanto emocionado de estar aqui fazendo esse vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado aqui desse canal. Meu nome é Eduardo Giovanni. Eu realmente espero que vocês tenham gostado aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.